Em Êxodo 33, Moisés ora e fala com o Senhor a respeito da subida, da saída do Egito e da libertação do povo. Na realidade, o que Moisés medita é que ele precisava de achar graça e, tendo achado graça, precisava conhecer o Senhor. E o Senhor precisaria de ir com eles e manifestar a sua presença. Ele reconhecia que não era capacitado a fazer aquela obra. Vamos ler a partir do versículo 12 do capítulo 33 do livro de Êxodo. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Veja que a vida espiritual, segundo o Espírito de Deus, é uma vida de subida. Nós subimos do Egito para a boa terra. Isto significa subir da carne para o Espírito, sair da morte para a vida, do mundo para o reino de Deus e o domínio de Deus. Moisés sabia que ele mesmo não poderia conduzir aquele povo sozinho e que a única maneira de fazê-lo seria por meio do Espírito de Deus. Portanto, as coisas que ele orou e ele pediu ao Senhor, nós na igreja desfrutamos de maneira abundante. Primeira coisa, ele achou graça aos olhos de Deus. O Espírito de graça é o Espírito no Novo Testamento. É o Espírito que, a partir de Atos, está conosco. Estamos selados com este Espírito como herança de Deus. Ele achou graça e ele pediu para conhecer o caminho de Deus. Conhecer o caminho de Deus é conhecer o que Deus vai fazer, o que Deus pensa. E ele disse que considerasse que esta nação é teu povo, isto é, que nós somos de Deus. Isto faz toda a diferença. Se Deus nos considera seus, Deus é fiel para cuidar de nós. É isto que Moisés sabia. A partir do momento que Deus estivesse sobre um povo que fosse seu, ele seria fiel em cuidar dele, em fazer com que ele chegasse à boa terra prometida. Na nossa vida espiritual, nós vamos fazer essa jornada pela fé. Sairmos da carne, do mundo, e chegarmos no Espírito, na boa terra, que é Cristo. Assim, nós só podemos fazê-lo por causa da presença do Senhor. Veja o que também está escrito na primeira carta de João, na primeira carta de João, no capítulo 1, nós temos a seguinte palavra. Versículo 3 a seguir. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Eis aí a comunhão do povo de Deus. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. João está falando da experiência de comunhão do povo de Deus. Nós sabemos que somos de Deus e temos a experiência da sua presença. E a sua presença nos faz descansar. Recordamos que o chamado de Cristo é: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, vida do Egito.
vida de escravos no pecado. Eu vos aliviarei e darei descanso para a vossa alma. Vida na boa terra, vida no Espírito. Esta é a riqueza do chamado de Cristo. Note que Cristo não nos está chamando para praticarmos algo religioso. Hoje, os homens carnais e naturais ensinam as pessoas a praticar as coisas para que a vida espiritual cresça e melhore. Na realidade, perceba o que está nas Escrituras. A vida espiritual é uma saída do Egito em direção à boa terra. É uma saída da vida carnal em direção a uma vida totalmente espiritual, a uma comunhão com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Medite no que é comunhão. Então, você perceberá que comunhão é tudo que é de Deus é nosso. A sua presença é a diferença. A sua presença significa o desfrute espiritual de tudo que Deus é. Amor, paz, alegria, bondade, misericórdia, benignidade, domínio próprio. Não há nada mais glorioso do que ter domínio próprio. Nós temos controle sobre o nosso falar, sobre nossas ações, sobre nossas atitudes. Portanto, nós precisamos compreender isto. Veja que também em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 9, está assim: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus. Moisés sabia que Deus é fiel. Por isto, Deus, estando com ele prosseguiria naquela liderança. E o que Deus prometeu aconteceria. Porque Deus é quem faria todas as coisas. É Ele que tem o poder. Precisamos perceber isto. Podemos falar, pregar, ensinar, mas não se esqueça, Deus é que tem o poder. É a presença dele que nos faz descansar. Isto fala de uma vida ressurreta em Cristo Jesus. Assim, ele é fiel. Veja que esta é a experiência da igreja. E esse é o chamado do Deus fiel. Ele é poderoso, como está escrito, para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Vamos meditar sobre a presença do Senhor. Nós agora sabemos o caminho de Deus, porque o caminho é Cristo, é a maneira do Espírito, é por meio da palavra, é por meio do Evangelho que está oculto aos olhos do mundo, mas que nós conhecemos, reconhecemos, porque experimentamos a doce presença do Espírito. O Espírito é suave, cortês, manso, humilde e maravilhoso, e faz com que nós experimentemos em nossas almas estas coisas, e estas coisas nos fazem descansar. Portanto, nesta subida, vamos juntos. Há muitas dificuldades e problemas no caminho, isto é, de Êxodo até a posse da boa terra, isto é, da saída da carne e da morte até a posse da vida eterna, como o apóstolo Paulo disse para Timóteo: toma posse da vida eterna. Vamos tomar posse da vida eterna por meio da presença e do Espírito do Pai, pois Jesus nos fez subir do Egito para a boa terra, da carne para o Espírito. E então podemos dizer: chegamos, louvado seja o nome de Jesus. Amém.